Bom, vamos mergulhar direto na linha do tempo e na mente de um dos assassinos em série mais notórios da história. Usando perfis reais do FBI e documentos históricos, essa nossa análise vai mostrar, de forma bem imparcial, como uma sequência de eventos muito sombrios se desenrolou bem debaixo do nariz de uma sociedade que, convenhamos, desviou o olhar por tempo demais. 17. Esse é o número exato que a gente precisa colocar na mesa logo de cara. 17 vidas foram perdidas antes que as autoridades descobrissem o que estava acontecendo. E é verdade que o impacto desse número dita o peso de tudo que a gente vai discutir aqui. São 17 trajetórias interrompidas de forma brutal. Agora, olha essa frase no telão. É de arrepiar, não é? Ele soltou essa admissão assustadora direto pro detetive Patrick Kennedy logo depois de ser pego. Isso dá pra gente uma janela muito rara e super perturbadora para dentro de uma mente totalmente fraturada. Ele tinha uma lucidez aterradora sobre os próprios atos no exato momento em que o ciclo de violência acabou. Mas como alguém chega a esse ponto? Vamos voltar um pouquinho no tempo para entender a formação dele, focando no isolamento extremo e naquelas fixações iniciais. Se a gente olhar para essa linha do tempo dos primeiros anos, dá para notar rapidinho um padrão claro de desconexão emocional. Tudo começa com uma mudança em 68 que deixa ele super retraído. Aí vem as internações psiquiátricas da mãe nos anos 70 e o ápice acontece em 77, quando os pais se separam e simplesmente abandonam o jovem sozinho na casa da família. Foi literalmente a tempestade perfeita para um isolamento profundo. E foi exatamente nesse cenário de solidão que as coisas começaram a ficar muito sombrias. Imagina só uma criança perguntar para o pai, que era químico, o que aconteceria se a gente banhasse ossos de galinha em alvejante. O que parecia só uma curiosidade inocente, uma aulinha de biologia, na verdade acendeu uma faísca. Isso pavimentou silenciosamente o caminho para uma obsessão vitalícia em dissecar e preservar ossos. Isso nos leva diretamente ao que podemos chamar de o ponto de não retorno, a primeira vítima e o limite final sendo cruzado. Sabe o que é mais chocante aqui? O estopim não foi um plano brilhante ou algo friamente calculado. Foi pura incapacidade de lidar com a rejeição e a solidão. Em junho de 78, ele simplesmente não suportou a ideia de que o Stephen Hicks, de 19 anos, ia embora da casa dele. O resultado foi o primeiro assassinato, com os restos mortais cuidadosamente escondidos na propriedade da família. Ali, o limite moral entre a preservação de animais e a destruição da vida humana foi cruzado para sempre. A partir daquele momento, a gente entra no que foi uma década inteira de escalada. Os impulsos sombrios tomaram totalmente o controle. Ele até tentou ir para o exército na Alemanha, mas acabou expulso por causa do alcoolismo. E aí, os impulsos que estavam escondidos voltaram com tudo. Ele criou um modus operandi que era assustadoramente clínico e metódico. Primeiro, ele atraía a vítima. Depois, dava sedativos fortes. Em seguida, estrangulava enquanto a pessoa estava incapacitada para finalmente preservar partes específicas do corpo. Isso não era só sobre matar, era sobre uma necessidade doentia de controle absoluto. Ele queria garantir que a pessoa nunca, em hipótese alguma, pudesse ir embora. Quando a gente olha para essa lista, a aceleração da violência entre 87 e 91 é absurda. Ele deixa de ser um assassino esporádico e passa a ter um padrão constante de predação. A gente vê os nomes de Stephen Toomey, James Dockstader, Richard Guerrero, e em 91 a desconexão com a realidade fica ainda mais evidente quando ele começa a fazer aqueles experimentos surreais com injeção de ácido, como aconteceu com Errol Lindsey. Ele estava literalmente tentando criar zumbis submissos. É pesado demais. Toda essa loucura, inevitavelmente, nos leva ao famoso apartamento, a verdadeira casa dos horrores e a noite em que a fachada caiu de vez. A virada de chave do caso foi a fuga incrivelmente tensa do Tracy Edwards. Imagina a cena. Em julho de 91, o Tracy conseguiu lutar com ele e escapar correndo para o meio da rua, ainda com uma algema pendurada no pulso. Ele chamou os policiais que estavam passando e foi exatamente essa pequena brecha que precisava acontecer para desmoronar todo aquele castelo de cartas que o assassino vinha mantendo. Quando a polícia finalmente entrou no apartamento, eles documentaram uma cena que vai muito além da compreensão humana. As evidências eram grotescas, parecia filme de terror. Tinham fotos polaroides macabras escondidas, restos humanos guardados em uma geladeira e um freezer comuns, vários crânios no armário e um grande barril azul industrial no quarto, cheio de ácido. E o mais chocante, ele foi detido na hora e tinha total clareza do que tinha feito, dizendo para os policiais que ele mesmo já deveria estar morto por tudo aquilo.
Com esse cenário montado, entra a grande questão. O que se passava na cabeça dele? É aqui que a gente entra na avaliação do FBI para tentar traçar o perfil dessa mente. O renomado perfilador do FBI, Herbert Ressler, conduziu as entrevistas e notou algo muito perturbador. Olha só essa contradição na tela. De um lado, o cara afirmava com todas as letras que não queria causar dor e que nunca quis torturar ninguém. Do outro lado, a realidade, nua e crua, mostrava ele injetando ácido na cabeça de vítimas conscientes. É um abismo assustador entre a fantasia que ele contava para si mesmo e a crueldade real das ações dele. O raciocínio estava completamente fraturado. E você sabe por que ele guardava os ossos e os crânios daquele jeito tão metódico? Ele tinha um delírio de construir o que ele chamava de centro de poder. Era um altar ocultista que, na cabeça distorcida dele, ia trazer riqueza, sucesso e uma consciência elevada. Lembra daquelas experiências de infância com os ossos de galinha? Então, elas evoluíram para essa tentativa bizarra de invocar forças irracionais para tentar preencher o vazio da própria solidão. No fim das contas, o Ressler chegou à conclusão de que ele era uma mistura super complexa. Presta atenção. Ele tinha traços incrivelmente organizados, como atrair as vítimas de forma metódica, limpar toda a cena do crime e até manipular a polícia numa boa. Mas, ao mesmo tempo, exibia traços totalmente desorganizados, tipo dormir e viver no meio de restos em decomposição, com as evidências ali escancaradas na casa dele. Isso fez dele um perfil bem único. Ele era mentalmente muito doente, claro, mas legalmente são suficiente para entender que o que fazia era crime e ir a julgamento. O que nos traz para o capítulo final? O julgamento, o legado e as consequências trágicas dessa história toda. Bom, o júri não comprou nem por um segundo a alegação de insanidade. O resultado prático disso? Uma sentença esmagadora de 957 anos de prisão por 15 dos assassinatos. Quase um milênio só para garantir de uma vez por todas que ele nunca mais pisasse nas ruas de Milwaukee. A sociedade precisava desse fôlego. Só que a vida dele atrás das grades durou muito pouco. No dia 28 de novembro de 94, ele foi espancado até a morte por outro detento, o Christopher Scarver. Foi um fim violento que, de certa forma, fechou esse capítulo criminal. Mas, sejamos honestos, isso trouxe um conforto muito vazio. A verdadeira tragédia, aquela que não passa, fica com as famílias das vítimas. Eram pessoas vulneráveis, marginalizadas, cujos desaparecimentos foram ignorados e minimizados por uma sociedade que escolheu olhar para o outro lado durante tempo demais. E tudo isso deixa a gente com a última reflexão inevitável. Vendo de perto aquele abandono negligente e as obsessões claras crescendo na infância, a grande pergunta é, se os adultos ao redor tivessem notado essa escuridão aumentando lá atrás, será que essa tragédia toda poderia ter sido evitada? O que custa para a sociedade ignorar os sinais de uma mente em declínio? É uma pergunta bem incômoda, daquelas que ficam martelando na nossa cabeça muito tempo depois de fecharmos o arquivo desse caso.